Olá pessoal, tudo bem? Então, se você já acompanha esse canal aqui há um tempo, vocês já devem saber que os 4 principais tópicos que eu falo aqui no meu canal são de filosofia, psicologia, teologia e política. E assim, acredito eu que eu fiz mais vídeos de filosofia até o momento. Se vocês forem entrar aí na minha playlist, eu acho que é o assunto que eu mais trato aqui no meu canal. Então, vendo isso, talvez vocês entendam que eu seja aquele cara que pense que a filosofia ela é a mais superior de todas as ciências, que ela seria a mais elevada e tal. Inclusive tem um meme que mostra um passeador de cachorros, ele é representado como a filosofia e todos os cachorros que ele está levando para passear são as outras ciências. Então, tem muitas pessoas que acham que a filosofia ela é a mais elevada de todas as ciências que existem. Só que, como vocês sabem pelo nome do meu canal, Gabriel Ribeiro Otomista, eu então não defendo que a filosofia ela é a mais superior das ciências. Porque esta é a teologia. E hoje eu vou provar o porquê. Mas antes, vou pedir para que você deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para seus amigos, familiares, enfim. Bem, primeiramente nós temos que entender o que é ciência. A ciência ela é um conjunto organizado e sistemático de conhecimento, no qual cada ciência tem o seu objeto particular e cada ciência também tem o seu meio para conhecer esse objeto. Então, dando aqui alguns exemplos de ciência, nós temos a física, que tem como objeto os fenômenos naturais, temos a química, que tem como objeto a matéria, a biologia, a vida, a economia, o dinheiro, a sociologia, a sociedade, a psicologia, a mente humana, enfim. E as ciências naturais, como eu falei, biologia, física, química, elas estão mais ligadas, né, como os seus meios de se conhecer o objeto pelo tão falado método científico. Mas, claro, também que tem também a psicologia e a economia, como eu falei aqui, e a sociologia, no qual já é um outro meio, já é um outro método de você conhecer o objeto, no qual é a praxeologia, porque ambas se referem ao estudo da ação humana. Como diria Mises, a economia, ela tem a ver com a ação humana. Ela é, assim, o Mises, ele dizia que as 3 ciências da praxeologia seriam a ciência econômica, a ciência militar e a ciência moral. E aí dessas ciências nascem outras que, né, são meio que subprodutos, como a própria psicologia, a história, enfim. Só que a filosofia, onde é que ela está? E, afinal, qual que é o objeto dela e o meio que ela usa para o conhecer? Bem, a filosofia ela é muito diferente de todas as outras ciências, porque, como vocês sabem, ciência tem a ver com o conhecimento. O conhecimento tem a ver com o uso do intelecto. E como eu já falei aqui no meu canal, o intelecto tem como objeto, tem como finalidade a verdade. Portanto, é correto a gente falar que o objeto de todas as ciências é a verdade. Porém, todas as ciências que eu já citei aqui, elas são verdades particulares, digamos assim. Então, se a química estuda a matéria, é porque a matéria ela é um objeto particular. Ela é algo diferente de todos os outros objetos. Porque ela é diferente dos fenômenos físicos, ela é diferente da vida, é diferente do dinheiro, é diferente da mente humana. Enfim, agora a filosofia, ela é o estudo da verdade das verdades, porque ela não é uma ciência particular, já que o objeto dela não é particular. O objeto da filosofia é a própria essência da existência, é a realidade, é o ser, é o porquê das coisas. Isso é uma coisa que é interessante, porque eu, por muito tempo, acompanhei o Luiz Felipe Pondé. Na verdade, até hoje eu vejo alguns vídeos dele e tal, mas antigamente eu via um pouco mais. E eu lembro que um dia eu vi uma entrevista dele, aí ele estava dizendo como que ele iniciou no ramo da filosofia. E ele era um estudante de medicina. Só que nas aulas ele fazia as perguntas erradas, digamos assim. Porque se a medicina ela nos ensina como que uma doença afeta o organismo humano, o Pondé ele fazia algumas perguntas, né, para os seus professores, algo do tipo, mas por que que os homens sofrem? Qual que é o sentido do sofrimento? Enfim, eram umas perguntas que a medicina não explicava, porque a medicina tem como o objeto particular a saúde humana. Agora,
ela não tem como um objeto você entender o porquê que o ser humano sofre, qual que é o sentido por trás de você suportar um grande sofrimento. Isso é uma coisa que só a filosofia responde, porque ela responde o que está além da realidade, a essência da própria existência, o ser, enfim. Então, você olhando isso, dá para você pensar que a filosofia seria a mais elevada das ciências. Na verdade, é até algo lógico você pensar isso, se você for levar em conta o fato de que o próprio Aristóteles disse que a metafísica seria a mãe de todas as ciências, e seria a ciência mais elevada. E a metafísica, ela é um ramo dentro da filosofia. Portanto, tecnicamente, o Aristóteles estava falando que a filosofia é a mãe de todas as ciências, e que ela seria a mais elevada. Mas por que ele está errado? Por quê? Se a filosofia tem como objeto a essência da realidade, a verdade por trás de todas as verdades, por meio da filosofia nós podemos comprovar que o ser, a verdade das verdades e a essência da existência é o próprio Deus. E a filosofia também nos mostra que Deus seria o ser mais elevado de todos, seria o princípio do universo e seria a finalidade de tudo. Portanto, se a filosofia nos faz chegar até Deus por meio da inteligência, é claro também que a inteligência humana não pode conhecer Deus perfeitamente. E aí que entra a teologia, porque o objeto de estudo da teologia é Deus. Então, tecnicamente, o objeto de estudo da filosofia é o mesmo que o da teologia, porque a filosofia quer conhecer o ser, e o ser, a verdade, o que está por trás da realidade, é o próprio Deus. Portanto, tecnicamente, os dois têm o mesmo objeto de conhecimento. Porém, a filosofia, ela nos leva a ter Deus e ela nos faz chegar até ele por meio da nossa inteligência, por meio da nossa razão. Isso é algo até muito poético, porque se você for parar para pensar, quando Aristóteles ele comprovou a existência de Deus e ele disse que ele é ato puro, ele descobriu pela sua inteligência aquilo que Deus já havia revelado pela graça, pela revelação divina a Moisés. Quando no livro do Êxodo, Deus responde a Moisés que ele é o que é, eu sou o que sou, e esse, inclusive, é o próprio nome de Deus, isso é literalmente Deus falando que ele é ato puro, isso é algo que Aristóteles descobriu pela sua inteligência e Moisés descobriu por revelação divina. Portanto, mesmo que filosofia e teologia tenham o mesmo objeto de conhecimento, a filosofia ela não começa já sabendo que Deus é o ser, já sabendo que ele é a verdade. Ela começa fazendo pequenas perguntas e aí sim ela chega a Deus. Ou seja, a filosofia ela pode chegar a Deus, porém ela não pode conhecê-lo muito perfeitamente. A gente pode conhecer só algumas características de Deus por meio da nossa razão, como o fato dele ser infinito, dele ser eterno, dele ser imutável, dele ser uno, que mais? Dele ser simples, dele ser... enfim, isso tudo. Mas a filosofia não pode ir mais muito além disso. E aí que entra a teologia. Ora, Deus ele é o objeto da teologia. E, segundo São Tomás de Aquino, existem 3 maneiras de nós vermos a superioridade de uma ciência sobre a outra. Primeiramente, saber se a ciência ela tem vida em si mesma ou se ela depende de uma outra. Então, por exemplo, a engenharia ela depende da matemática, mas a matemática não depende da engenharia. Ou seja, a matemática ela é uma ciência que tem vida em si mesma. Já a engenharia não. Portanto, a matemática ela é superior à engenharia. Eu vou dizer então para a teologia, ela seria a mais elevada das ciências, porque ela é a que tem mais vida em si mesma. Porque se a teologia estuda Deus, logo tudo aquilo que Deus nos revela não pode ser contrariado. Assim, a filosofia depende da teologia, porque se a teologia nos diz uma coisa, a filosofia
tem que levar isso em consideração, necessariamente. Agora, a teologia não necessariamente depende da filosofia. Ela pode sim usar-se dela, mas ela não depende dela para se operar, ao contrário da filosofia. A segunda coisa é a superioridade do objeto de estudo. Ora, a teologia tem como objeto de estudo o próprio Deus, que é o mais elevado dos seres. Portanto, a teologia é a mais elevada de todas as ciências. Agora, a terceira e última coisa é o meio que a ciência usa para se chegar ao seu conhecimento. E aqui que está mais um ponto que leva a teologia a ser superior à filosofia. Porque, como eu disse, a filosofia e a teologia têm o mesmo objeto de estudo. Porém, a filosofia não pode conhecer Deus tão perfeitamente quanto a teologia. Ora, o meio que a filosofia usa para conhecer o seu objeto é a razão, é a inteligência humana, é o método filosófico. Agora, a teologia tem como meio as revelações divinas. E Deus não erra nunca. Portanto, a filosofia tem sim como errar. Agora, tudo aquilo que Deus nos revela não pode estar errado. Portanto, o meio que a teologia tem para conhecer o seu objeto, que é Deus, é muito maior do que é a filosofia. E é graças a isso que o teólogo conhece muito mais a Deus do que o filósofo. Mas é claro também que o filósofo ele pode usar-se da teologia para conhecer Deus. Na verdade, ele deve fazer isso. Foi isso que São Tomás de Aquino fez. Foi isso que Santo Agostinho fez. Todos os doutores da igreja fizeram. Eles não eram só teólogos. Eles também usavam-se da filosofia. E, basicamente, é isso. A teologia ela é a mais superior por esses três fatores. Porque ela tem a vida em si mesma e, na verdade, ela é a ciência com mais vida em si mesma. Ela tem como objeto de estudo Deus, que é o mais superior de todos, e o meio que ela usa é o mais superior, porque é por revelação divina. Então, é o meio que mais nós conhecemos e o meio mais seguro de conhecimento. Então, tudo nos indica que a teologia ela é a mais superior de todas, entre todas as ciências. E, basicamente, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para seus amigos e familiares. Até o próximo vídeo.